Olá, pessoal. Então, vamos continuar nossa aula de medula espinal, que a gente começou na atividade anterior. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a substância branca, essencialmente. Tá? Então, a gente já viu que a substância cinzenta é composta pelo alga medular, que a gente dividiu em coluna, né? Coluna anterior, coluna posterior e coluna lateral nos segmentos onde ela existe. A substância branca da medula espinal, a gente já mencionou que ela é mais externa, ela é mais periférica em toda a medula espinal e ela é dividida em funículos. Tá? Então, o que são esses funículos? Né? A gente já tinha visto esse slide na aula anterior, que mencionava sobre a anatomia externa da medula espinal e falava sobre as fissuras mediano anterior e os sulcos, sulco mediano posterior, sulcos laterais anteriores e posteriores, e o sulco intermédio posterior na medula cervical. Eles vão servir de estruturas de posicionamento anatômico para a gente dividir a substância branca nesses funículos. Então, o primeiro vai ser o funículo anterior, tá? Que é uma região, vamos dizer assim, né, composta por substância branca, que fica, então aqui, ó, o funículo anterior, que fica localizado entre a fissura mediana anterior e o sulco lateral anterior. Então, entre esse sulco e essa fissura, a gente tem um funículo anterior direito e um funículo anterior esquerdo. Tá? De outro modo, a gente tem um funículo lateral que fica localizado entre o sulco lateral anterior e o sulco lateral posterior. Então, um funículo lateral de um lado direito e outro funículo lateral do lado esquerdo. Tá? E, em terceiro lugar, aqui, o funículo posterior fica localizado entre o sulco lateral posterior e o sulco mediano posterior. Então, toda essa região aqui é considerada o funículo posterior da medula espinal. Tá? Em todos os segmentos da medula espinal, a gente vai observar os três funículos: funículo anterior, funículo lateral e funículo posterior. A diferença é que na porção cervical, né, da medula espinal, nos segmentos cervicais da medula espinal, o funículo posterior vai ser dividido em fascículo cuneiforme e fascículo grácil. Por quê? Porque na região cervical da medula espinal, a gente observa o sulco intermédio posterior. Tá? Então, o sulco intermédio posterior vai dividir o funículo posterior em fascículo cuneiforme e fascículo grácil. Isso tem uma importância funcional, são dois tratos diferentes, o trato cuneiforme, eles recebem o nome de fascículo cuneiforme e fascículo grácil, são, na verdade, dois tratos, ou dois fascículos com funções similares, uma de membro superior e outra de membro inferior. Por isso que só aparece essa divisão na altura acima de membro superior, portanto, na medula cervical. Tá? Então, eles são divididos aqui pelo sulco intermédio posterior, conforme a gente já mencionou. Então, uma revisão aqui dessa divisão interna da medula espinal: a substância cinzenta a gente divide em cornos ou colunas, né? A coluna anterior ou ventral, a coluna posterior ou dorsal, a gente também pode chamar de coluna anterior ou ventral de coluna motora, coluna posterior ou dorsal de sensitiva, e a coluna lateral, que só aparece na região tóraco-lombar, porque tem a ver com os neurônios pré-ganglionares do sistema simpático. Né? E a substância branca a gente vai dividir em funículos: funículo anterior, funículo lateral e funículo posterior, sendo que o funículo posterior, na região cervical, é dividido em fascículo cuneiforme e fascículo grácil. Muito bem. Aí, voltando um pouquinho para a substância cinzenta, especificamente da região anterior, da coluna anterior, né, a gente pode ainda subdividir a coluna anterior em dois grupos, pelo menos. Um grupo que a gente chama de grupo ventromedial, seria uma região que fica mais ventral e mais medial, mais próximo à linha mediana e mais próximo à região anterior do corpo. Tá? Então, mais ou menos nessa região, a gente tem um grupo ventromedial da coluna anterior,
A gente já sabe que a coluna anterior é responsável pela motricidade, ela tem uma relação funcional com a raiz ventral ou com a raiz anterior, que é a raiz motora de formação dos nervos espinais, né? E a gente está mencionando agora que essa região aqui está relacionada com o controle dos músculos axiais. Então, o grupo ventromedial controla a musculatura axial. Por outro lado, a gente tem um grupo que fica um pouco mais superior, um pouco mais dorsal e um pouco mais lateral, que controla a musculatura pendicular. Musculatura pendicular, né, é aquela relacionada aos apêndices. Os apêndices, para a gente se refere aos membros superior e membro inferior. Tá? Então, a gente observa bem distintamente uma região. É claro que não existe um limite preciso, mas uma região ventromedial, que controla a musculatura do tronco do nosso corpo, ou do eixo central do nosso corpo, e um grupo dorsolateral que controla a musculatura dos membros superiores e inferiores. Tá? Aí cabe a pergunta, eu devo encontrar, então, o grupo dorsolateral na coluna anterior em todos os segmentos medulares? Não, eu só vou encontrar o grupo dorsolateral naquelas regiões de intumescência medular. Por quê? Porque são nessas regiões aqui de intumescência medular, intumescência cervical e intumescência lombar, onde a gente tem a formação dos nervos que vão inervar o membro superior e inferior, respectivamente. Então, só nessa região de intumescência que eu tenho neurônios efetores, né, neurônios motores, responsáveis pela musculatura pendicular do membro superior e membro inferior. Nessa região aqui, por exemplo, torácica, eu não tenho neurônios responsáveis por inervar nem braço nem perna, tá? Nem membro superior nem membro inferior. Então, eu não encontro aqui, ó, na região de T6, por exemplo, aquele grupo dorsolateral, só encontro o grupo ventromedial na coluna anterior. Tá? Então, até observando essa imagem, a gente pode sugerir que essa imagem não é de nenhuma região de intumescência, nem cervical, nem lombar. Como também não tem aquele sulco intermédio posterior, também não é cervical. Então, a gente já pode denotar que essa região é provavelmente uma região torácica. Enfim, tá? Tem um corno lateral aqui, então, claramente é uma região torácica esse segmento. Tá? Ainda assim, então, a presença de grupos ventromediais e dorsolaterais já denota para a gente que a substância cinzenta ela não é toda homogênea, ela é heterogênea, ela tem uma organização estrutural relacionada à funcionalidade. Né? Mais do que isso, a gente tem ainda outro nível de organização. A gente tem grupo de flexores, um grupo de musculatura que é responsável pela flexão dos membros, e grupos de musculatura responsável pela extensão dos membros, que são separados. Os músculos flexores são coordenados ou são controlados por neurônios que estão localizados mais superiormente, mais dorsalmente na coluna anterior. E os músculos extensores são neurônios localizados, são controlados por neurônios na região mais ventral da coluna anterior. Olha que interessante. E ainda as regiões mais distais, então músculos da mão, né, são controlados por neurônios, é uma região distal, é controlada por neurônios que ficam mais laterais na coluna anterior, enquanto que músculos do ombro aqui, por exemplo, né, mais proximal, são controlados por neurônios que ficam localizados mais medialmente na coluna anterior. Então, existe realmente uma organização funcional correspondente ao tipo de ação e a localização do músculo, né, a gente pode denotar aqui a localização do neurônio motor, onde ele está na coluna anterior. Tá? A gente já mencionou isso daqui, as colunas laterais aqui são formadas por corpos neuronais de neurônios efetores viscerais, especificamente do sistema nervoso simpático. Então, aqui tem uma imagem mostrando isso. Um neurônio aqui em vermelho, cujo corpo neuronal está numa coluna lateral,
ele tem um axônio que está fazendo esse caminho aqui, ó, e se dirigindo para fazer sinapse com um segundo neurônio, que é um neurônio pós-ganglionar, cujo corpo está no gânglio paravertebral, no gânglio simpático. Aí dele saem fibras que seguem pelo nervo espinal até o órgão que vai ser efetivamente controlado. E aqui o órgão é sempre simpático, sempre visceral. Né? Teve um anatomista chamado Hexed, que, não contente com esses grupos, com essa divisão em grupos e regiões, ele resolveu dividir a medula espinal em regiões bastante distintas, o que ele chamou de lâminas. Tá? Então, ele decompôs, vamos dizer assim, a medula espinal, ou a substância cinzenta da medula espinal, nas 10 lâminas de Hexed. Tá? Cada lâmina com uma função específica e distinta da outra lâmina. Então, aqui na coluna anterior, que é mais simples da gente estudar, a gente percebe claramente a lâmina 9 relacionada ao grupo ventrolomedial, né, e a lâmina 8 relacionada ao grupo dorsolateral, uma relacionada, então, à musculatura axial, outra relacionada à musculatura apendicular. E por aí vai, seriam 10 lâminas de Hexed que são bastante utilizadas em neurologia para descrever lesões. É claro que a gente não vai precisar lembrar de cada uma delas e da função, mas eu gostaria que vocês lembrassem desse nome para que vocês soubessem que existe essa divisão funcional ou morfofuncional da substância cinzenta da medula espinal. Tá? A medula espinal a gente já mencionou que é uma estrutura importante de conexão com o sistema nervoso periférico. A maior parte dos nervos do nosso corpo saem da medula espinal, ou se formam a partir da medula espinal. Né? E agora, a sensibilidade, por exemplo, do pé, da mão, que chega até a medula espinal, não seria processada adequadamente se ela não fosse levada até o sistema nervoso suprassegmentar. Então, é importante a gente ressaltar que a medula espinal se conecta com o sistema nervoso suprassegmentar, tanto levando informações sensitivas, quanto recebendo informações motoras, para que o músculo bíceps se contraia, eu gero essa informação, processo essa ordem a partir do meu córtex motor. Né? Então, existe numerosas conexões aqui entre medula espinal e sistema nervoso suprassegmentar. Tá? Essas conexões se dão a partir dos tratos, que a gente já mencionou na aula passada, o que são aquelas grandes vias de informação. E aqui a gente destaca ou classifica claramente 2 tipos de tratos da medula espinal. Os tratos ascendentes, ou seja, tratos cuja informação está ascendente, ou seja, as informações estão vindo da medula espinal e indo para o sistema nervoso suprassegmentar. Essas informações são essencialmente sensitivas, são informações que a gente captou, tanto viscerais quanto somáticas, então através do tato ou através de dor intestinal, e essas informações ascendem, né, sobem pela medula espinal, são levadas até algum lugar do encéfalo. E os outros tratos são os tratos descendentes. Esses tratos são compostos por fibras que estão trazendo informações do encéfalo e levando essas informações para a medula espinal. Essas informações são essencialmente motoras. Né? Elas enviam informações para a medula espinal enviar informações para os músculos ou órgãos viscerais. Tá? Esses tratos, eles obviamente são compostos por substância branca, então eles estão transitando, vamos dizer assim, na substância branca da medula espinal, ou naqueles funículos anterior, lateral e posterior da medula espinal que a gente já estudou. Tá? Então, se a gente... isso aqui é uma revisão do que a gente já viu, né? Os tratos, então, são feixes de fibras nervosas, dendritos e axônios, com origem, destino e funções semelhantes e tal. Os tratos ascendentes vão ser sempre sensitivos, então, né, tem origem na medula espinal e destino em alguma região do encéfalo, e a função vai ser sempre semelhante, de um trato ascendente com origem na medula e destino para o córtex cerebral, vai ter uma função semelhante.
Um outro trato com origem na medula e destino para a formação reticular, ele pode ter uma função distinta daquele trato primeiro, né? Os tratos descendentes, a mesma coisa, são tratos motores, têm origem em diferentes regiões do encéfalo e destino para a medula espinal. Tá? Então, aqui os tratos ascendentes, os mais conhecidos, os mais importantes, a gente não vai falar de todos eles, né? Que transitam pelo funículo posterior são só esses, é o trato grácil, né? Ou fascículo grácil, e fascículo cuneiforme. Tá? Esses não são chamados de tratos, mas de fascículos por terminologia clássica. Né? No funículo lateral, os mais importantes são os tratos espinocerebelar, ou seja, começa na medula espinal e termina no cerebelo, né? E o trato espinotalâmico lateral, começa na medula espinal e tem origem ao tálamo. Lateral porque ele transita pelo funículo lateral. Por que eu estou botando esse lateral aqui? Porque eu tenho também um trato espinotalâmico ventral, que transita pelo funículo anterior. Esses são os tratos ascendentes, são alguns dos tratos ascendentes que estão levando, então, informações sensitivas captadas pelos diferentes órgãos sensoriais, levados até a medula espinal, e da medula espinal levados até o encéfalo, tá? Até o cerebelo, até o tálamo, ou até regiões aqui de tronco encefálico, que a gente vê na próxima aula. Tá? Então, aqui um desses exemplos, eu tenho uma terminação sensitiva, que está trazendo essa informação sensitiva, desse primeiro neurônio sensitivo. Esse neurônio tem o corpo neuronal aqui no campo sensitivo, faz sinapse aqui na coluna anterior desse segmento medular, com um segundo neurônio sensitivo. Esse segundo neurônio sensitivo atravessa o plano mediano de forma perpendicular, então, por uma comissura aqui, a gente já viu isso na aula passada, né? E esse axônio desse neurônio é um axônio longo, que ganha, então, a parte de substância branca e vai levar essa informação até o tálamo. Tá? Então, como eu estou vendo aqui que ele vai transitar pela região lateral, pelo funículo lateral, eu sei que ele faz parte, esse neurônio faz parte do trato espinotalâmico lateral. Tá? Tá levando informações sensitivas aqui. Tá? Aí ele vai fazer sinapse lá com um neurônio lá no tálamo, e de lá começa um outro trato tálamo cortical, que está levando essa informação sensitiva até o córtex, onde a gente ganha consciência dessa informação sensitiva que foi captada nesse receptor aqui. Tá? Então, aqui, ó, em azul, a gente tem os principais tratos ascendentes, o fascículo grácil e cuneiforme, né, lá no funículo posterior, os tratos espinocerebelar posterior, espinotalâmico lateral, espinocerebelar anterior, a gente não falou dele, mas existe, e o trato espinotalâmico anterior. Esses são os principais, existem outros tratos ascendentes, esses são os principais. Tá? E os tratos descendentes? Os tratos descendentes, eles não transitam pelo funículo posterior, o funículo posterior é inteiramente ocupado pelo fascículo grácil cuneiforme, que são tratos ascendentes, informações ascendentes, né? Então transitam pelo funículo lateral e pelo funículo anterior. Pelo funículo lateral, a gente tem o trato córtico-espinal lateral, um trato muito importante. Esse trato, se leva o nome lateral, é porque a gente também tem um trato córtico-espinal anterior. Ambos têm origem no córtex cerebral e destino à medula espinal. Tá? No funículo lateral, a gente também tem o trato rubro-espinal, e no funículo anterior, a gente também tem os tratos retículo espinal, teto espinal e olivo espinal. Tá? Esses todos aqui com origem no tronco encefálico, esses dois com origem no córtex cerebral. Tá? Esses são também só alguns dos tratos descendentes, os mais importantes, sem dúvida nenhuma, e todos esses estão relacionados à motricidade, tá? O controle motor voluntário ou involuntário dos nossos músculos axiais ou apendiculares. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo do trato córtico-espinal. Ele tem origem em neurônios, em diferentes neurônios do córtex motor. Tá? Esses neurônios se agrupam, né, se adensam aqui numa região do tronco encefálico que a gente chama de pirâmide. A maioria deles
atravessa o plano mediano, mas não de forma transversal, e sim de forma oblíqua. Então, fazer uma decussação na região piramidal, aqui na região da pirâmide, né, e formam, então, o trato córtico-espinal. Tá? Então, tratos que vêm de formações motoras, conscientes, e que descem até a medula para controlar os nossos músculos. Então, aqui, de novo, esse exemplo do trato córtico-espinal, porque a gente tem lateral e anterior, né, porque a maior parte desses axônios que vêm do córtex motor atravessa, 90% desses axônios atravessa o plano mediano na região das pirâmides, faz a decussação aqui, e forma o trato córtico-espinal lateral, tá? Desse lado aqui, né? Uma pequena parte, 10%, né, não atravessa, não faz decussação, seguindo ou pela funícula anterior, formando o trato córtico-espinal anterior. Esse trato córtico-espinal anterior também é de motricidade voluntária, consciente. Ele atravessa o plano mediano somente no segmento medular, onde ele vai fazer sinapse com o último neurônio motor, né, por uma decussação, né? Então, 98%, no final das contas, 98% desses axônios que provém do lado direito vão controlar o músculo esquerdo, né, o hemisfério esquerdo muscular. Aí apenas 2% aqui vão seguir pelo trato córtico-espinal lateral ipsilateral, ou seja, do mesmo lado, e que vão controlar, então, a musculatura do mesmo lado. Então, nesse caso, o córtex direito controlando a musculatura direita. Tá? Então, esses são tratos que a gente chama de piramidais, né, porque são tratos que fazem decussação nas pirâmides, 90% deles, né, e uma pequena parte faz comissura numa região aqui que a gente chama de comissura branca. Tá? E assim se forma os tratos córticos espinais que andam pelo funículo anterior ou pelo funículo lateral. Muito bem, isso era o que a gente tinha para completar a aula de medula. Não deixem de ler o capítulo do livro e tirar as dúvidas nas atividades